vitoriosos. Mas termina de contar a história do ônibus. Quem que vai terminar aí a história do ônibus? Álvaro vai terminar essa história? O Rafael que capitaneou essa guerra. Foi? Não, a guerra foi tipicamente uma guerra de guerrilhas contra a empresa, porque nós começamos fazendo documentos, solicitações para aumentar o número de ônibus, para melhorar, e isso não deu resultado. A partir de um determinado momento, a gente começou a destruir os ônibus mesmo, né? Quer dizer, foi pouco a pouco até que inviabilizou-se o funcionamento da viação Vani, porque ela não tinha condições operacionais. Se você parava no Largo de Pinheiros, é isso? Um dos ônibus ela saía do Engabaú e vinha para cá. Tinha umas paradas intermediárias, mas se você visse os ônibus que ela usava na época, não tinha a menor condição. E a partir da inviabilização da operação da viação Vani, a CMTC colocou uma linha decente, com ônibus mais constantes, e a gente resolveu razoavelmente bem, além de ter aumentado os ônibus internos da USP. Nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu queria, nas suas considerações finais, Hugo, que falasse dessa omissão, no mínimo omissão, do Jornal da Universidade de São Paulo. Está faltando um resgate dessa história, que essa história seja melhor contada, talvez com um museu da história do movimento estudantil? Eu acho que não é a história em si, mas eu acho que nós temos que reconectar o presente com o passado em termos dos ideais. Quer dizer, eu não estou falando só de USP, de CRUSP, eu estou falando dos ideais da juventude, de ter bandeira. O que eu sinto é que não há bandeira hoje para os jovens. Eles precisam e as bandeiras deles de hoje certamente não serão as nossas lá de trás, porque, como o Rafael disse, nós vencemos, quer dizer, a nossa missão está cumprida. Agora é preciso que os jovens de hoje identifiquem novas bandeiras, novas missões, para que eles possam lutar por isso. Quando o senhor passa ali pela USP, olha o CRUSP, o senhor tem essa sensação de que, no fim, quem venceu essa batalha foram vocês? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, eu me sinto um vencedor. Assim como eu acho que os estudantes de Praga, da Primavera de Praga, também hoje devem se sentir vitoriosos, assim como o pessoal que participou da Setembrada em Paris deve se sentir vitorioso. Mas no CRUSP faltaria algo, faltaria ele ser recuperado como uma moradia estudantil digna de uma universidade como a de São Paulo. É duro. Eu queria suas considerações finais sobre esse momento de tentar trazer essa história de volta, né? E um toquezinho para a juventude hoje. Mas eu acho que é isso mesmo. Bom, assim, eu acho que Hugo, Rafael, eu, o próprio Adriano, que viveu o CRUSP, nossos crupianos. Recentemente fizemos um encontro dos ex-cruspianos, que reuniu mais de 500 pessoas, né? A gente se sente premiado na vida por ter tido essa oportunidade de morar no CRUSP, né? Eu me sinto assim, tremendo. Eu casei com uma cruspiana e tenho 3 filhos maravilhosos, filhos de cruspianos, né? Eu acho que, como o Rafael disse no início, eu acho importantíssimo que alguns estudiosos se dediquem a estudar mais a experiência que aconteceu, a experiência vivencial e existencial que aconteceu no CRUSP. Essa recuperação, que seria uma coisa extremamente importante da juventude hoje universitária conhecer. Pô, isso já aconteceu aqui dentro? Aconteceu. Pois é, muita gente nem imagina. Aliás, muita gente pensa erroneamente que os estudantes brasileiros importaram algo que acontecia na Europa, né? Acontecia em Praga, acontecia em Paris, ou acontecia em Nova York com os estudantes americanos contra o Vietnã. Não, o movimento estudantil brasileiro já existia quando isso aconteceu por lá. Acho bom a gente lembrar isso. Suas considerações finais, que toque dá para essa juventude? É necessário resgatar essa história? Eu acho que é importante. Nesse sentido, eu queria ressaltar as palavras do deputado Adriano, porque não existe realmente um resgate dessa história nas diversas faculdades. O Benetazo,
na FAO, o Lauri na Politécnica, o Arantes na Faculdade de Filosofia. Eu acho que essa é uma tarefa dos jovens de hoje. É resgatar a sua história, saber que naquela faculdade, em 68, em 70, morreu um estudante que lutou pelos ideais da democracia, que está implantada no país hoje, cuja luta foi vitoriosa, apesar de, naquele primeiro momento, naqueles anos de chumbo, nós ter a falsa ideia de que estivéssemos derrotados. Eu acho que isso é uma tarefa muito importante da juventude de hoje, da juventude universitária, de resgatar esse período, que é um período muito importante da nossa história. Obrigada. Deputado Adriano Diogo, suas palavras finais aí, essa história que a gente precisa recontar, é isso? Precisa contar. Contar. Ela é desconhecida. Salgada. Foi banida. Eles nem na universidade fizeram carreira. Tiveram que fazer carreira fora da universidade. Porque a universidade tomou um cuidado desgraçado com aquelas ideias do CRUSP, logo, né, de seguida ao golpe. Tanto é que teve gente que foi desenvolver carreira universitária em outras universidades, em outros estados, mas foi uma experiência maravilhosa. Bebemos daquele leite. Quer dizer, o senhor, mesmo não estando lá, era mais jovem naquele momento, mas aquilo entrou na sua existência, na sua vida e deixou marcas profundas. Foi a minha escola, lá aprendi muita coisa. Tanto quanto na faculdade? Na faculdade era mais difícil. O CRUSP e a Maria Antônia foram os marcos, mesmo depois que que a universidade estava destruída, todos os centros acadêmicos fechados e tal, a gente convivia com o pessoal que estava na clandestinidade, que estava na resistência, que não abandonou a luta, né? Então aquela experiência dos 5 anos do CRUSP foram a matriz do pensamento da resistência no estado de São Paulo, no Brasil, né? Tanto profissionalmente como o Álvaro, que foi assim um idealizador de toda uma geração de geólogos que se formava, o Rafael, que estava na dissidência estudantil, no racha do Partido Comunista. Então, todas essas coisas da nossa época foram fundamentais. Bom, obrigada a todos pela participação e está aí lançada a ideia para algum estudioso, alguém que queira desenvolver um trabalho para contar essa história dos 45 anos do CRUSP, Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, que efervesceu durante 5 anos até aquele fechamento abrupto pelo Exército Brasileiro, acompanhado da Polícia Militar, da Polícia Civil, e o CRUSP que existe hoje. O que é possível se fazer por esse CRUSP? Uma história que ainda não foi contada, como disse o deputado Adriano Diogo. Obrigada a você que está em casa e acompanhou a Assembleia Debate de hoje, que fica por aqui. Nós temos um encontro num próximo programa. Até lá.